Olá, pessoal. Estamos em mais uma edição aqui da Mostra de Profissões do Avalie Realize. E a nossa convidada de hoje é a Joana Mármora, ela que já está há 12 anos no mercado de trabalho, na área de recrutamento e seleção, e há 3 anos no mundo tech. Então, a gente vai conversar um pouquinho hoje com a Joana, ela vai nos explicar, né, o que que é um profissional de RH, o que que ele tem que ter como habilidades, quais são os meios, né, os meios mais atuais para você conseguir recrutar melhor uma pessoa para a área de trabalho, você ter aquele feeling. Então, vamos passar agora para a Joana se apresentar. Tudo bem, Joana? Oi, prazer, Bem-vinda. tudo bom? Bom, eu trabalho, como você falou, né? Estou há 12 anos na área, sempre trabalhei nessa área de recrutamento, né? Mas também trabalhei em outras áreas de recursos humanos, né? E hoje eu estou num momento diferente, porque tenho uma empresa, né? Uma pequena empresa. Então, hoje eu trabalho de uma forma mais autônoma, né? Eu consigo escolher melhor os meus trabalhos e os meus clientes, né? Ah, que Mas já tive legal. experiências mil, né? Experiências de todos os jeitos, né? Ok. Então, para quem está querendo começar nessa área, com certeza é, é, vai agregar bastante conhecimento, né? Ok, Joana. Antes da gente entrar melhor na sua experiência profissional, sua formação, lembrando que essa é uma entrevista semi-estruturada, né? Eu vou lançar as perguntas, você vai me respondendo e também acrescentando o que você achar conveniente. Mas fala um pouquinho para a gente assim. Hoje você é de que região do Brasil? Você nasceu em que região do Brasil e onde você mora atualmente? Uhum. Bom, eu sou carioca, né? Sim. É, eu me formei no Rio, fiz toda a minha formação, né, acadêmica no Rio. Você é formada em que E área? sou psicóloga, né? Fiz pós-graduação em recursos humanos. Então, e há 8 anos eu estou aqui em Santa Catarina, em Blumenau, né? Uhum. E aí, por uma questão familiar, né? O meu marido, ele morava no Rio comigo, ele também é carioca, e ele recebeu uma proposta muito boa para ser transferido aqui para Blumenau, Santa Catarina. E aí a gente conversou e tal, resolvemos vir. Então, há 8 anos eu estou aqui, né? Desses 8 anos, parei um pouco para a maternidade, né? Quando meus filhos nasceram, e aí fui retornando aos poucos, né? Então, esses 8 anos eu consegui eu conciliei um pouco mais minha vida profissional com a minha vida pessoal, né? Que antes eu estava mais focada no profissional, né? Ok. E quando você decidiu ingressar na faculdade de psicologia, você já tinha pretensão de começar a trabalhar com a área de RH ou esse desejo veio ao longo da formação, né? O que que te motivou a investir nessa área específica de recursos humanos? Uhum. Não, com certeza não. Eu tinha muito aquele romantismo, né, de quando você entra na área de psicologia, né, de dizer que as pessoas diziam o quanto eu era empático, quanto eu gostava dessa área de desenvolvimento, né, de pessoas, da área psíquica, né, e então eu entrei muito focada, né, muito aberta e muito sem conhecimento, assim, do que era realmente, do que um psicólogo poderia agregar em várias áreas, né? Sim. Então eu não tinha essa noção de que o psicólogo poderia ser organizacional. Eu nunca tinha ouvido falar, né, em psicologia organizacional. Então, eu sempre fui muito aberta e continuo muito aberta, né? Hoje eu ainda trabalho, faço alguns trabalhos na área clínica, então continuo bem aberta. Mas a área de recursos humanos sempre foi uma área que me chamava atenção pela questão de empregabilidade, pela questão de ajudar o outro de alguma forma com o meu trabalho, né? Isso sempre foi bem importante para mim, né? Eu assim, sempre tive
essa necessidade de me sentir, de alguma forma, colaborando de uma forma mais efetiva, né? Que na clínica, às vezes eu não sentia tanto, assim, quando o resultado, às vezes, demora para chegar, né? Então, e isso eu percebia muito no RH, que às vezes mudar a vida de alguém, né? Quando você dá um feedback ou quando você consegue, né, encaixar aquela pessoa exatamente no que ela precisa, fazer um recrutamento interno de uma pessoa e ela sair, por exemplo, como já aconteceu algumas vezes, dela sair da área de limpeza para uma área, né, com um salário maior, administrativo, você vê essa transformação das pessoas, né? Então isso me encantou muito, né, na área. Não são só flores, né, como tudo na vida, Sim, né? Vivemos num país capitalista, né, e temos essa necessidade de que o idealismo, né, do que a gente sente como psicólogo de ajudar o outro, precisa vir também com uma coisa prática, né, a empresa precisa se pagar, né? Então, muitas vezes existe um conflito, né, de ideais, né? O psicólogo ele é muito emoção, né, nesse sentido. Então, em alguns momentos eu também já tive esses conflitos. Mas, de um modo geral, eu sinto que a área de recursos humanos me traz esse empoderamento, não só para mim, mas para as pessoas também, e eu me sinto realizada, sabe? Me sinto que o meu propósito tem sido alcançado, né? Então, isso para mim tem sido bem bom. que bom, Joana. Então, quando a gente fala em recursos humanos, se inclui aí a, a atuação do psicólogo, administradores, tecnólogos de RH, né? Traz um pouquinho para Exato. a gente a diferenciação da atuação desses profissionais. Onde é que o profissional psicólogo atua no RH, diferente do administrador, diferente do tecnólogo, ou não? Em algum momento essas áreas se confundem, assim, elas Com se... certeza se confundem, né? O que acontece no RH que diferencia exatamente é a questão dos testes, né? O psicólogo ele é o único que pode aplicar alguns testes, né? Então, nesse sentido, sim, é bem criterioso, né? Um administrador não vai poder aplicar teste. Mas, de um modo geral, isso não é tão. Não tem uma diferenciação no dia a dia, né? De trabalho, assim. Sei lá, 90% das empresas não vai ter uma diferenciação do psicólogo para o administrador de RH. O que tem é esse olhar, né? Que pode, o cara que fez a administração também pode ter esse olhar empático, né? De olhar para a saúde mental, de olhar para o profissional além do que ele está fazendo naquele momento, né? Então, eu acho que esse olhar, sim, existe uma diferença na grande maioria das vezes, mas não significa que uma pessoa que fez gestão de RH não pode também ter esse olhar de maior atenção a essa questão da saúde mental do profissional, né? Não somente o que ele está fazendo durante aquelas horas que ele está no trabalho, né? Então, mas assim, no trabalho especificamente, normalmente não tem tanta diferenciação, né? Inclusive em relação até a salário, normalmente é bem próximo, assim, não tem grande diferença. Entendi. Ainda mais hoje, né, Joana? Pós-pandemia, nesse período pós-pandemia, né? Isso era uma coisa que, se alguém ainda não olhava para a saúde mental, depois da pandemia passou a olhar, né? Porque, Eu gostaria muito, né, não é? de acreditar no que você. É, Assim, eu gostaria muito que fosse verdade. Eu, não, eu gostaria de estar mais otimista. uhum, Mas a gente tem visto tanto, né, situações de descaso, né, dessa questão da saúde mental, que às vezes eu tenho dúvida. é, Mas com certeza a pandemia ela trouxe também essa questão latente, né?
do sim. quanto o profissional precisa ser olhado não só naquelas horas onde ele está desenvolvendo o trabalho, né? E eu acho que sim, mas eu acho que poderia ser mais, sabe? Eu sou mais exigente, vamos dizer assim. Eu acho que tem que ser mais. Mas eu também tento ser esperançosa de que as coisas estão melhorando e as pessoas estão olhando mais para esse lado. Eu vejo também muita no RH também uma diferença, né? De algumas perguntas, por exemplo, que antigamente eu mesmo fazia como se sem problematizar, né? Sem refletir sobre elas, como por exemplo, se você vai ter filhos, uma Aham, mulher, né? Se ia ter filhos ou alguma coisa nesse sentido, e que hoje é menos comum, pelo menos, né? Ou pelo aham. menos a gente para pensar sobre esse tipo de coisa, né? Então, tem mudado, mas eu acho que ainda está em passos um pouco lentos, mas a gente chega lá, né? Vamos mudando aos poucos, porque muda com mais certeza também, né? Sim, com certeza, Joana. É, então, falando mais especificamente da sua área, que é de recrutamento e seleção, não é isso? Uhum, isso. Diferencia, explica para a gente esses dois conceitos, que eles vêm juntos, né? Mas pensando naquele jovem, né, que saiu aí do ensino médio, está buscando um curso superior, se interessa também por essa área, se vê com essa empatia, esse ideal, né, de acrescentar na vida do outro de uma forma efetiva, como você colocou aí, traz para a gente, conceitua recrutamento, seleção, por que elas caminham juntas e como é que funciona hoje na prática os processos de recrutamento e de seleção, hoje. Uhum. Normalmente a gente faz um requerimento, né? Um questionário, um formulário do que você precisa, né, para aquela área. Eu costumo dizer que nesse momento o gerente, né, o gestor da vaga, né, ele pega um papel em branco e escreve uma pessoa perfeita, né? Pessoa ideal que ele gostaria, né? Então ele vai lá para o mundo das maravilhas, né? Lá para o mundo das Alices e faz aquele perfil ideal do que ele espera, né? E aí a gente faz o recrutamento, quer dizer, a gente procura quem poderia se interessar por aquela vaga, né? E de acordo com o que a gente tem também de possibilidade de pagamento, né? Né? E aí a gente faz esse recrutamento desse profissional, ou seja, ou através do hunting, ou através o hunting, para quem não sabe, é quando a gente busca o profissional, quer dizer, o profissional ele não tá interessado em sair da empresa, não atualizou o LinkedIn dele, ou não mandou o currículo, e a gente entra em contato com ele através ou de uma indicação, ou então entrando mesmo no LinkedIn e procurando aquela pessoa, né, a gente diz que é uma busca ativa, né, onde a gente está procurando aquele profissional e não o profissional está procurando a gente, né? Ou então ao contrário, a gente recebe os currículos, né, os perfis para que a gente possa fazer assim a seleção, né? E a seleção já seria, a gente recebeu aqueles currículos e aí a gente vai selecionar quais são os mais adequados àquele perfil que o gestor, naquele momento de Alice, né, que eu brinquei, imaginou. Por isso que eu falo que o gestor ele imagina, ele faz o mundo ideal que ele gostaria, né? E aí a gente encontra o mundo real, né? Que Sim. é que você precisa é isso, mas o que eu tenho, por exemplo, eu preciso de uma pessoa que tenha, exemplo, tá? Preciso de uma pessoa que tenha inglês e espanhol fluente, mas que seja sênior, mas eu quero dar um salário de pleno, né?
E aí eu vou mostrar para esse gestor, olha aqui, o que você está querendo, você precisa abaixar um pouquinho esse crivo, porque senão você não vai encontrar essa pessoa. Ou se você encontrar, a chance dessa pessoa, costumo dizer assim, a chance de alguém que esteja num requisito muito acima da vaga, seja interessada nela, né, profissionalmente, em termos financeiros, alguma coisa tem aí, né? Brinco assim, alguma coisa tem aí, né? Comportamental nessa pessoa, É, né? Porque se ele é tão bom, se ele tem faculdade, pós-graduação, mestrado, inglês, espanhol, e está desempregado e está aceitando um salário bem abaixo do que normalmente é oferecido para o perfil dele, a chance de ter alguma questão comportamental nesse profissional é bem grande, né? Então, a gente faz, aí que a gente vai com a seleção, né? E aí que a gente vai fazer as entrevistas comportamentais, perguntas comportamentais, onde a gente vai apresentar uma situação para aquele profissional e ver como que ele resolve aquela situação, né? E, enfim, entrevistas de grupo, caso se for o caso, ou entrevistas, como eu falei, individuais, e é aí que a gente vai fazer essa seleção para ver onde a gente vai encontrar aquele perfil mais adequado, o que seja mais dentro das possibilidades daquele gestor e daquela vaga, né? Então é isso. Dificilmente a gente vai encontrar toda aquela. A não ser que seja uma pessoa que pediu a vaga bastante consciente, né, do que ela está buscando, com bastante. Que normalmente o gestor ele nem tem esse tempo de ter tanto conhecimento para saber dentro da área, não, essa pessoa não vai. Não vou encontrar essa pessoa com esse perfil, com esse salário, né? Então a gente vai fazer esse encontro para poder buscar aquele profissional que está mais dentro. E às vezes não é o melhor profissional, às vezes não é o cara que tem os requisitos técnicos mais capazes. Às vezes você, dentro de um. Isso é muito legal na seleção, que você consegue, por exemplo, perceber num grupo de pessoas, eu tenho três profissionais e de repente os três são criativos, são inventores, são pessoas. Só que eu preciso de uma pessoa que seja resolutiva, por exemplo, uma pessoa que seja mais prática, né? Às vezes, se eu colocar um outro criativo ali, eles vão ficar naquela criação e naquela coisa e não vai ter alguém para colocar o pé no chão, né? Então, por isso que eu digo que nunca, nem sempre o melhor vai ser o que vai ser mais adequado para aquela vaga, né? Isso vai depender muito do contexto do que você está buscando, do que você tem, né? Às vezes você precisa de uma pessoa mais organizada, às vezes não, às vezes você precisa de uma pessoa que seja mais descolada, justamente para tirar os outros, né? Daquele estado mais cartesiano. E aí depende muito do que você tem de perfil, né? Por isso que eu gosto muito de saber, quando eu faço uma seleção, como é o perfil das outras pessoas que vão se relacionar, né? E também se foi uma substituição, se é uma vaga nova, qual é o contexto da vaga é super importante, né? Não é só procurar uma pessoa, um auxiliar, sei lá, contábil, para resolver aquele problema daquela vaga. Não, mas foi uma substituição. Como é que era essa pessoa que substituiu? Ela era amada pela equipe? Era. E por que ela era amada? Né? Porque aí se eu coloco uma pessoa, de repente, que eu não sei essa informação, e eu coloco uma pessoa muito boa, acho que é justamente o oposto daquela que era muito amada, a chance dela não ser tão amada assim é grande. Né? E aí não é uma questão de ética, é uma questão pessoal mesmo, as pessoas são assim, né? A gente faz essas comparações, não tem jeito, né? A gente então,
Eu costumo saber também muito essa questão do contexto da vaga, né? Isso é super importante. Então, a gente faz o recrutamento, que é justamente apresentar do que a gente está buscando, a gente recebe, ou então a gente busca aquele profissional que a gente está buscando, e aí, de acordo com o que a gente tem, a gente faz a seleção do que se adequa melhor àquela oportunidade. Isso, então, a próxima perguntinha dentro desse contexto do recrutamento da seleção era exatamente você definir para a gente o que é hunting, né? E você explicou Aham, para a gente aí que é uma busca ativa desse profissional exato. com o perfil que para atender uma determinada vaga. Né? E me parece que uma das formas hoje de busca, uma das ferramentas, você falou também, é o LinkedIn, né? Sim. Que vemos muitos profissionais da área de RH se divulgando também como headhunter. Né? Explica para a gente um pouquinho o que é headhunter. Headhunter é justamente isso, é aquele profissional que faz essa busca ativa, né? Ah, tá. E muitas vezes ele faz até. Eu já trabalhei em empresas, por exemplo, que o headhunter era buscar uma pessoa muito específica mesmo. Era assim, eu quero o comercial de, sei lá, das 5 empresas, eu quero o comercial de alguma dessas 5 empresas. E aí é um trabalho quase que investigativo, né? De você encontrar quem é a pessoa que trabalha na empresa tal, né? Como, sei lá, coordenador de, sei lá, de logística, né? Porque eu quero justamente aquela pessoa, porque aquela pessoa é justamente o que eu preciso, tecnicamente, né? O que eu preciso para aquela vaga. O que eu acho bom, primeiro porque é uma área nova, né? E é uma profissão nova, né? Mas tem essa questão que eu falei, que é a questão de ver só o técnico. Quer dizer, eu quero aquela pessoa, mas eu nem conheço aquela pessoa, eu quero aquela pessoa. Mas muitas vezes já me aconteceu de encontrar a pessoa que o meu cliente quer, perceber na entrevista que comportamental daquela pessoa não era o ideal, né? Mas era o que ele queria. Então, às vezes é igual o filho, né? Às vezes o filho quer bater a cabeça, a gente tem que deixar para ver como que vai acontecer para depois falar, ó, não deu certo, né? Não vai por esse caminho. Então, tem essa questão também do headhunter. Mas, de modo geral, é bem interessante, primeiro porque é uma nova profissão, né? Uma nova forma de fazer recrutamento, né? Bem específica mesmo. Eu costumo falar que quando se você um dia for encontrado por um headhunter, é sinal de que você está muito bem. Oh, imagino. Porque você está sendo disputado aí, né, a tapa, como um profissional bem relevante, né, no mercado que você está. Então é isso, assim, é aquele profissional é aquela pessoa que vai encontrar a cereja do bolo daquela empresa, né? Uhum. Então é um trabalho bem difícil, assim, nesse sentido meio que investigativo, assim, né? E a gente também tem as áreas que aí, normalmente o Red Hunter também trabalha muito com a área de tecnologia, que é a área que eu trabalho hoje, que são aquelas pessoas específicas para determinadas tecnologias que são novas ou que são muito antigas, mas que a empresa ainda usa, acontece também. Então, eu preciso daquele cara que é fera. Exemplo, tá? Uma tecnologia muito antiga, o COBOL, que é uma tecnologia bem antiga. Eu preciso daquele cara que é fera, mas ele não é tão comum hoje em dia, mas eu preciso dele. Então, eu preciso encontrar aquele profissional que está escasso no mercado, né? Então, a área de tecnologia tem muito essa questão do headhunter, justamente por ter muitas vagas e não ter tanta gente qualificada ainda para ocupar, né, essas vagas.
Sim, sim, é uma área que cresce a cada dia, né? Com muitas novidades, muitas inovações. E aí, Joana, além dos trabalhos que você vem realizando para as empresas, você também divulga serviços de Job Hunter, né? E Sim. mentoria de carreiras para pessoas físicas interessadas. Explica para a gente o que que isso significa, como é que isso funciona. Então, pela minha expertise, né, na área de recrutamento, eu consigo orientar aqueles profissionais que precisam ou fazer uma transição de carreira, ou então querem iniciar na carreira, ou então estão com muita dificuldade, né? Tem profissionais, ou tem muita dificuldade de mostrar numa entrevista quem eles são, né? Tem muitos profissionais que têm muito, muito talento, que dentro de uma empresa se desenvolvem muito bem, mas que tem, até dentro da empresa, às vezes as pessoas mostram isso, né? O cara é muito bom, mas ele não consegue mostrar que ele é muito bom. Porque Hum. costumo dizer assim, não adianta você ser muito bom. Se ninguém sabe que você é muito bom, você está falhando aí, né? Então, assim, isso acontece muito, né? É muito comum, principalmente com os tímidos, né? Com as pessoas mais introvertidas, isso costuma ser muito comum, né? De vez em quando alguém surfar na sua onda, né? Parece que não foi você, parece que foi o outro que fez. Por quê? Porque você tem uma questão de não se mostrar, né? Então, eu trabalho muito essas questões, né? E também, dentro desse trabalho, a gente faz também a busca de vagas, né? Por a gente ter essa expertise, por a gente conhecer muita gente, a gente consegue fazer a busca por vaga, a orientação das entrevistas, quer dizer, o que. Não é exatamente, André, o que eu devo falar, mas como eu devo falar. Sim, sim. Como eu posso me mostrar melhor, né? Existem técnicas, né, de oratória, né, para você conseguir expressar da melhor forma o que você quer dizer, né? Então, e eu consigo trabalhar muito bem essas questões, né? Buscar, como eu falei, buscar as vagas, fazer as orientações, a parte de LinkedIn que você falou, de fazer todo o currículo, né? De você. Hoje em dia, o marketing pessoal é muito, muito, muito importante, né? Então, por exemplo, eu já tive um cliente que foi incrível, assim, eu dei uma dica para ele e ele pegou aquela dica e ele fez com tanta, assim, com tanta paixão que muito rapidamente ele conseguiu e até hoje ele faz, que assim, falei para ele, ele era um cara que adorava fazer curso, ele fazia curso de tudo, ele é um cara muito estudioso. Falei para ele, faz um curso, depois faz um resumo do curso, ou textos sobre o curso, e publica, e mostra para as pessoas o que você está fazendo, né? E ele começou a fazer isso, as pessoas começaram a olhar e ele começou a ser visto como um especialista, né? No curso que ele estava fazendo, que na verdade qualquer pessoa poderia fazer aquilo que ele estava fazendo, né? Sim, sim. Mas ele fez, então isso é a diferença, né? Todo mundo poderia fazer, mas não foi todo mundo que fez, foi ele que fez. Então, isso tem um valor muito grande, né? Então, essas orientações, essas questões eu sempre falo, né, nas minhas palestras, né, nas minhas orientações, eu sempre falo, um processo seletivo não acontece por um acaso, né? Ele significa um problema, né? A empresa tem um problema, né? Ou ela precisa substituir alguém, ou ela precisa aumentar a sua equipe. E por que ela precisa aumentar a sua equipe? Porque ela tem mais demanda, porque ela fechou algum contrato. Isso tudo é um problema, né? Então, assim, o primeiro passo é a gente encontrar qual é o problema que tem naquela vaga, como eu resolvo esse problema, né? Então, eu costumo, nas minhas consultorias,
puxar isso da pessoa, né? Puxar quais são as características. Às vezes eu falo para eles, o que seus amigos falam sobre você? O que sua chefe falaria sobre você? Pergunta, porque a gente não fala, né? Assim, não é uma coisa que a gente faz, assim, chegar para um amigo e falar, pô, chegar para um colega de trabalho, falar, poxa, isso que você faz é bom. Às vezes a gente nem sabe que é bom, mas porque ninguém fala, porque o dia é tão corrido, a vida é tão corrida que ninguém fala. Então eu Verdade. sempre digo, pergunta para as pessoas, Uhum. porque você vai ter feedback para você, quando alguém te perguntar numa entrevista, qual é a sua qualidade, você sabe, porque você perguntou para alguém. Você não Sim. vai precisar. Eu sempre, às vezes as pessoas elas vão na entrevista muito imaginando que vai acontecer um milagre. Que você vai na entrevista e que na hora você vai pensar, vai vir um monte de coisa na sua cabeça, você vai conseguir. Não é assim. É esforço, é trabalho, é você ler o seu currículo. É uma coisa tão básica, né, André? Mas É. que as pessoas não fazem, elas não vão numa entrevista sabendo de cor sobre o seu currículo, né? Então, isso tudo a gente orienta, né? Quais são as suas qualidades? Quais são os defeitos? Como que você pega esse defeito e transforma numa outra coisa, né? Então, tudo isso é conversado e tem a questão prática mesmo, de buscar uma vaga, de mostrar para aquele profissional onde ele pode encontrar. Claro que a gente tem expertise, né? Então, a gente sabe aonde tem as vagas, quais são os sites que têm as vagas. Isso tudo a gente orienta, né? Para que esse profissional ele consiga se recolocar ou fazer uma transição de carreira. Foi o caso desse rapaz que eu te falei, que ele começou a fazer um monte de curso e aí ele começou a fazer isso dos resumos e dos textos. E ele era muito tímido. Eu falei para ele: você não precisa aparecer, você pode fazer texto, você escreve bem, então né, usa isso ao seu favor. Então, ele conseguiu a transição porque ele já se mostrava nas redes como alguém, pelo menos interessado naquele assunto, Sim, né? então E tudo tudo isso que fez você total diferença para ele conseguir uma recolocação, né? entendi. Então, esse trabalho todo a gente faz para as pessoas mesmo que sentem alguma dificuldade na transição ou numa entrevista. Tudo é o treino, né? Sim, sim. É um trabalho de autoconhecimento, De né, autoconhecimento. Por isso que eu falo Joana? com tanta paixão, porque justamente porque vai na minha veia, né, do que eu gosto, dessa questão do autoconhecimento, né, de olhar um pouquinho para si, de olhar um pouquinho para dentro, porque parece que a gente vai numa entrevista, parece que é o que a gente pode tirar disso, né? Porque a impressão que eu tenho é que as pessoas elas querem fazer entrevista e passar e pronto. Não, mas né, se eu puder aprender mais sobre mim mesmo, né, me preparando para minha entrevista e sabendo responder as perguntas e sabendo o que esse profissional ele quer de mim, isso tudo vai me ajudar não só a conseguir a vaga, mas também, né, a me desenvolver como pessoa, né? Sim, com certeza. Então, você que está nos assistindo aí na Mostra de Profissões, que quiser fazer uma transição de carreira aí, né, procura aí o perfil da Joana, depois você deixa seu perfil aqui para a Sim, gente, claro. tá, Joana? Muito interessante, muito bom esse trabalho, é trazer um olhar clínico, né, para a pessoa, tudo bem que está em ligação com a questão do trabalho, mas é trazer um olhar para a vida dela como um todo, né? Porque quando a pessoa vai para o trabalho, ela vai com ela toda, ela não vai só com a Não parte tem técnica, como, né? A como pessoa desconectar, íntegra, a né? pessoa completa, né? Muito legal, parabéns pelo seu trabalho, Joana. Então, olha só, pensando também no RH, tem a parte de recrutamento e seleção, mas tem também
outros serviços que acontecem ali no RH, né? E a Aham. pergunta é: são todos os profissionais que realizam recrutamentos e seleções, entrevistas de desligamento, avaliações de desenvolvimento, pesquisas de clima, ou isso é determinado pela empresa? Assim, existe como é que eu vou dizer assim? Um protocolo, né? Essas tarefas quem faz é o psicólogo. Essas tarefas quem faz é Não, o não. administrador. Eu Não, acho que não, né? o que existe às vezes tem uma divisão entre o profissional de RH que vai trabalhar mais essa parte de desenvolvimento, né, dos funcionários, né, Sim. e a pessoa que vai fazer o recrutamento. Às vezes tem essa divisão, mas não são todas as empresas que têm. E eu acho que é até ruim ter. Eu acho que ser um RH mais generalista é melhor. Justamente Uhum. porque você conhece o cara do recrutamento e ele continua em contato com você. Quer dizer, ele Uhum. não te recruta e some. E aí você conhece uma outra pessoa que não tem nada a ver com ele. Não, ele... E é legal também para o recrutamento, porque você vê o desenvolvimento daquela pessoa. Então, você aposta na pessoa, porque isso é o recrutamento, né? Sim. O recrutamento usar a seleção, perdão, é você selecionar aquele cara e falar, cara, esse cara aqui vai dar certo. Às vezes não dá, às vezes a gente erra, não é como tudo na vida. Mas é muito legal quando você se envolve com aquela pessoa, quando você faz um recrutamento daqui a 3, 4 anos, ela tá, né, cresceu na empresa, quer dizer, deu certo, né? Então, não tem uma divisão, assim, específica. O RH, a pessoa de RH, ela pode trabalhar em todas as vertentes, assim, eu acho que é legal que isso aconteça dentro de uma Sim. empresa. Eu tive também experiências assim, onde eu fazia pesquisa de clima, onde fazia a parte de desenvolvimento dos profissionais, pesquisa de satisfação, e, enfim, tudo que envolve o RH. Né? Às vezes o RH também, algumas vezes ele também o departamento pessoal também acaba entrando junto com o RH. Isso que eu ia te perguntar, seria a É, próxima pergunta, embora não esteja aqui no nosso roteirinho, mas assim, como eu estagiei também um pouco nessa área, eu aham. sei que existe muito essas dúvidas, assim, eu já tive a oportunidade de atender adolescentes também que tem interesse em RH e me perguntava, né, qual a diferença de departamento pessoal para recursos humanos? Então, traz aí um O pouquinho. departamento pessoal é aquele departamento, com perdão Aham, da redundância, que vai fazer a questão mais prática, né? Por exemplo, de benefícios, pedir benefícios, fazer folha de pagamento, fazer essas coisas mais administrativas que aí, não que o psicólogo não possa fazer, né? Mas o administrador costuma ser mais efetivo nessa área. Eu, por exemplo, seria péssima, porque eu tenho esse lado criativo, tenho esse lado de mexer em folha, mexer em número, não costuma ser muito a minha vibe, né? aham, Então, eu digo por isso. Então, é mais voltada para essa parte prática, né, do pessoal, né? Que é ver questão de falta, se precisa de atestado, essa questão mais administrativa, né? De tirar de demissão, admissão, né? O pagamento e tal. Que aí também vai para assim, RH, departamento, contabilidade, né? Porque sim, contabilidade sim, o contabilidade e o financeiro, né? financeiro. Porque aí um meio que conversa com o outro, né? O RH conversa com o DP porque ele precisa, né? Ele precisa mostrar para o departamento pessoal aqueles problemas, né? Por exemplo, o meu funcionário sei lá, aconteceu algum problema e ele está sem os benefícios dele. Ele não recebeu um cartão, por exemplo, de benefício. E aí eu vou no departamento pessoal e falo, olha, esse funcionário que está reclamando, tá com problema, vai ficar chateado, vai ficar, enfim, uma situação ruim.
E aí o departamento resolve e passa, e tem essa cadeia, né? Sim, sim. Normalmente. Mas Ok, existem também as e empresas que isso é incorporado, e é óbvio, né, que uma empresa que incorpora essas duas atividades, alguma coisa falta, né? Porque não tem como duas pessoas desempenhar todos os papéis, né? Então, normalmente, quando isso acontece numa empresa, alguma coisa, e normalmente o que falta é o desenvolvimento, né? É você e a saúde mental dos funcionários, que é o que a gente conversou né, no início da nossa conversa, né? É porque é bom que esteja isso bem separado para que o RH tenha tempo de não só fazer a seleção, mas também de cuidar de quem já foi selecionado, sim, né? com certeza, Joana. É, ainda falando da parte prática, né, e da atuação em RH, vamos falar um pouquinho de treinamento, né? Que tipos de treinamentos o profissional de RH ele faz, assim, que tipo de coisas eles ensinam aos colaboradores das empresas, assim, parte técnica, parte comportamental, como é que isso Nossa, acontece? Os treinamentos deu uma que ficam a parada. cargo dos profissionais de RH. Travou um pouquinho? Normalmente, algumas vezes o recrutamento, o treinamento, é, questões técnicas, né? Daquele profissional, e aí é mais a logística do treinamento, né? Que o RH está inserido, né? Mais a logística do treinamento. Mas muitas vezes a gente consegue dar o treinamento também, por exemplo, de comunicação assertiva, de saúde mental, ligado a questões mais de relacionamento. Isso tudo o RH ele consegue trabalhar muito bem, né? Quando eu trabalhava em hospital, né? Porque o hospital ele tem muito, muito treinamento, né? Até porque não pode falhar, né? Não é uma profissão, Sim. não é uma área que admite erros. Então, a gente tinha treinamento, por exemplo, de lavar as mãos, né? Parece uma coisa simples, né? Mas que é super importante dentro do hospital. Com E aí a gente certeza. fazia essa logística, né, do treinamento. Verificar se todos os funcionários estão participando do treinamento, fazer, como eu falei, a logística de ver que está todo mundo interessado, né, no treinamento, divulgar o treinamento, mostrar a importância daquele treinamento. Mas assim, você está dizendo, né, que a atuação do psicólogo e em RH nessa parte de treinamento, é mais a questão divulgar, motivar, acompanhar, ver se está indo, que não está indo, que Isso, é a é a logística, né? questão da logística, E muitas vezes Isso. a gente faz, como eu falei, treinamento, mas a logística, né, a gente costuma trabalhar muito nessa questão da logística, e aí às vezes a gente, como eu falei, às vezes a gente faz alguns treinamentos, né, vendas, ou de comunicação, ou se você sentiu que um setor está precisando trabalhar a produtividade, voltado para essas questões, a gente consegue desenvolver bons treinamentos, assim. Seria uma parte assim mais estratégica, né? Para ver Exato, uma. isso. Uhum, entendi. Então vamos falar um pouquinho da sua formação, né? Da parte de formação, Joana, porque às vezes a pessoa pode ter aquele jovem, aquela pessoa que ouviu, se interessou, então por onde eu vou, né? Que caminhos eu devo trilhar? Então, no seu caso, após a graduação em psicologia, você investiu em outros cursos? E fala um pouquinho para a gente da área de formação do profissional de recursos humanos, especificamente. Fiz uma pós em gestão de RH, Sim. né, ali na Veiga de Almeida, e Ainda aqui eu no Rio. aqui no Rio ainda. E eu fiz alguns cursos, faço alguns cursos, eu sou rainha dos cursos, mas assim, muito voltado para a liderança e gestão de projetos, adoro o assunto produtividade, assunto que eu
que eu curto muito, assim, estudar e aprender. Então, costumo fazer muito. Fiz antes de terminar a faculdade, aí uns cursos mais básicos, eu digo mais básicos hoje, né? Sim. De recrutamento, de departamento pessoal, para ter uma noção, de testes, né? Para ter uma noção de teste também, que eu já trabalhei também, mas tem bastante tempo que eu não trabalho. Aham. Então, fiz esses cursos, né, que na época foi muito bom, mas hoje já seriam cursos mais basicões, assim. Fiz até um curso de analista de RH na época, e Uhum. foi lá no início, quando eu comecei a trabalhar com RH, foi super legal, assim, me deu uma base bem legal. E aí, quando terminei a faculdade, eu fiz o gestão, que eu até faria em outro momento. Hoje em dia, né, tendo mais experiência, acho que eu faria em outro momento, porque eu acho que quando a gente faz uma pós sem estar no nível de gestão e a gente faz um curso, uma pós em gestão, fica faltando alguma coisa, que fica faltando a prática, né? Que é o Sim. que você poder perguntar sobre a prática para o professor. Então, eu senti falta porque eu ainda não estava no nível de gestão, né? Então, talvez eu não teria feito naquele momento, mas aí acontece, né? A gente é assim. Sim, A acontece. gente, né? A gente busca o melhor, mas eu acho que eu faria de uma outra forma. Ah, que bom. Enfim, Então, aí eu gosto muito desses cursos, assim, hoje em dia eu gosto muito de cursos de gestão mesmo, de liderança e tal. aham, que bom. E quais cursos você considera importantes para um profissional que deseja se especializar em recursos humanos, além da graduação de psicologia? Você falou aí alguns, né? Hum, Eu achei interessante você dizer que existem cursos como, por exemplo, de gestão, que é interessante que a pessoa já esteja lá, que é para ela perceber as nuances da prática e direcionar as suas perguntas. Né? Daí isso. também a importância da gente estar fazendo essa amostra aqui, porque a gente pode ouvir, tirar dúvidas, né, de profissionais que estão aí, que estão na prática, que Ó, estão no mercado, né? Mais uma vez eu quero agradecer você por estar aqui com a gente. né? Mas além desses, assim, tem algum outro que de repente você gostaria de sinalizar ou de reforçar? Olha, esse aqui, né, Olha, eu acho é que uma para atenção mim, por especial. exemplo, e para muita gente que gosta de RH e que não tem expertise de departamento pessoal, que eu não tenho e que eu não tive durante muito tempo, eu digo o conhecimento mesmo, né? É muito importante, porque você conhecer as regras do jogo, né? Meio que assim, Aham, né? Então, às vezes a gente quer fazer alguma coisa, mas né, não é permitido, a gente não pode fazer. Então, conhecer o departamento pessoal, as regras e as informações. É claro que a gente pode conhecer de outras formas, não necessariamente no curso, né? Se você lê, sei lá, a lei do estagiário, você vai conhecer a lei do estagiário. Mas você fazendo um curso, né, eu acho que te ajuda a aprender, né? uhum, Então, conhecer mais efetivamente, assim, as regras, né, do CLT, o que que pode, o que que não pode. Ah, pode voltar de férias, voltar de licença, de quantos dias. Tudo isso eu fui aprendendo meio que quando os problemas vinham surgindo para mim, né. aham, E eu acho que se eu tivesse mais essa bagagem, teria sido bom, assim, porque passaria mais segurança, né, aham. quando eu passei, né, as informações para o funcionário. Então, eu acho super importante o RH ele ter esse conhecimento, né, que naquela época talvez eu não tivesse tanta essa noção. Então, é importante ter esse conhecimento. Claro, tudo é uma questão de conhecimento, mas também de prática, né. É Sim, importante você estar, eu acho que é importante pra caramba você estar fazendo cursos que você consegue colocar de alguma forma em prática aquilo que você está aprendendo, né. entendi. Então, isso é muito eu acho que é muito importante, assim. Ok. E quais as possibilidades de campo de trabalho na área de recursos humanos, tanto no setor público quanto no privado, né? Porque às vezes a gente vem falando muito do privado, mas a gente esquece também que existe um setor público, que tem pessoas ali trabalhando, que lidam com muitas questões, com muitas demandas também. Então,
assim, resumidamente, né? Diz pra gente as possibilidades de campo de trabalho do profissional de RH, tanto no público quanto no privado. Bom, eu acho que dentro do RH, você pode ser especialista em algumas áreas, né? Sim. Então, você pode ser especialista em recrutamento e seleção, ou ser especialista em treinamento e desenvolvimento. Tem uma área que é pouco discutida e que costuma dar muito resultado, assim, em termos financeiros, né? Que é cargos e salários, que é uma área Uhum. que nem todas as empresas têm, mas as empresas que têm costumam dar muito valor para essa área, né? Que é deixar mais fortalecida a área de cargos e salários. Para quem não sabe, tipo, a área de cargos e salários é onde você estrutura os cargos e salários. Então, aquele cargo vai ter aquele salário de tanto a tanto, Uhum. de você coloca as regras do jogo, né? Que muitas vezes numa empresa fica muito perdido, né? Então, aquelas situações onde os dois são assistentes, um ganha tanto, o outro ganha tanto, um ganha muito mais do que o outro, não é o certo de acontecer. Então, o cargos e salários justamente dá essa regra do jogo que é super importante. Acaba Então, é diminuindo uma muitos área conflitos, né, Joana? muitos conflitos, nossa. E inclusive questões técnicas de cunho muitas vezes de tomar multa, né? Esse tipo Sim. de coisa que também pode acontecer, né? Então, a área de responsabilidade social é uma área que tem crescido muito, muito nas empresas, de diversidade. Então, tem um novo mercado aí, né? Entrando, que é a área de diversidade, a área de responsabilidade social, né? Que às Uhum. vezes vai também um pouco para o marketing, né? E é claro que precisa ser uma área séria, mas também tem essa vertente. E tem o Tech Recruiter, né? Que é uma expressão que quando eu comecei nem existia, e que hoje é bem importante também, que é bem conceituada, né? Que é aquele profissional de recrutamento e que ele trabalha diretamente ou muito mais focado em tecnologia, né? Que é justamente encontrar o profissional que vai te atender uma demanda muito específica, né? Ou então temos muitas vagas de tecnologia com um valor, com poucos profissionais. Então, esse Tech Recruiter, se eu puder dar uma dica, assim, para quem está começando, é aquela pessoa assim, pô, eu quero trabalhar em RH, eu gosto de recrutamento e eu sou boa em vendas. Ai, Aham. vendas? Vendas. Porque muitas vezes o Tech Recruiter ele vai ter que vender a tua vaga, assim, vender o que Sim, você está buscando, né? Então, um Tech Recruiter que tem essa expertise, ele com certeza também tem muito campo para se desenvolver, né? Na área de recursos humanos, assim. entendi. Joana, como você avalia as condições atuais de mercado para essa área profissional? É mais ou menos um pouco do que você já está falando, né? Sim. Mas as condições de mercado, especificamente, né? Você diz de uma área que está surgindo por conta de demandas do próprio mercado, né? Esse profissional ele precisa se atualizar e, enfim, fala um pouquinho mais para a gente assim sobre essas condições atuais de trabalho no Eu acho que mercado. tem sido bem boa, assim, principalmente porque depois da pandemia, como você falou, existe sim uma preocupação um pouco maior com a questão da saúde do trabalhador, então isso impacta no RH, né? A questão da tecnologia, do Tech Recruiter também ajudou muito, né? Aham. Ajudou entre aspas, né? Que a pandemia foi péssimo para tudo, mas desenvolveu muito essa área, né?
E eu acho que tem sido uma área que só tem a crescer, assim, sabe? É claro que tem as suas dificuldades, né? Tem os seus períodos, né? Por exemplo, eu que sou hoje freelancer, né? Que trabalho como autônoma, eu tenho picos, né? De trabalho, de momentos que eu tenho mais e momentos que eu tenho menos, né? Uhum. Então, é claro que isso acontece também com a área de recursos humanos, mas é uma área que tem sido cada vez mais valorizada, né? Porque cada vez mais as empresas elas percebem essa necessidade, né? E aí tudo engloba a questão da responsabilidade social, que eu falei, a questão da diversidade, que é uma questão que tem sido bem abordada pelas empresas, né? Hoje em dia tem Uhum. até um setor, né, em algumas empresas, claro que não todas, as mais modernas, né? Tem um setor de diversidade, né? Onde essa preocupação é um pouco mais latente, né? E então eu acho que é uma área que, para quem está começando, com certeza está muito melhor do que quando eu comecei, sabe? Que era praticamente assim, também estava já aumentando, né? Mas ainda era assim, vamos começar por aqui, depois a gente, né? Eu não via, por exemplo, um futuro de estar com quase 30, quase 40 anos ainda na área, né? Eu achava que logo teria uma substituição natural, né? E não aconteceu. Então, com certeza, tem muito mercado, sim. Uhum. Até porque, como nós conversávamos aqui um pouquinho antes, né? As profissões, algumas vão sendo substituídas, outras vão sendo aprimoradas, né? E outras vão surgindo. Sim, Então, trabalhar com o mercado de trabalho não vai faltar trabalho, né? Imagino eu. sim, eu acredito que sim, porque é muito difícil, né? Mesmo hoje com a inteligência emocional, a inteligência artificial, né? É muito difícil substituir esse tete a tete, né? Que a gente está fazendo. Então, e isso é o trabalho do RH o tempo todo. Então, é realmente muito mais difícil substituir, né? Esse olhar do RH. Então, eu Sim. acredito que cada vez mais vai ter essa necessidade, cada vez mais os próprios empresários vão começar a sentir que eles precisam desse apoio, né? Então, a gente entra agora na próxima pergunta, né? Já pegando esse gancho aí. Que habilidade você considera imprescindíveis, Joana? Especificamente um profissional de área de RH e especificamente graduado em psicologia. Com certeza, a coisa mais importante é um olhar empático sobre as pessoas, né? É você olhar as pessoas não como as vagas, né? Não como números, não como simplesmente aquele profissional, mas como alguém que tem filhos, que tem mãe, que tem pai, que tem problema, né? Que tem uma vida. Sim, Eu acho sim. que isso e essa é a maior dificuldade do psicólogo vai ser, ele vai fazer esse intercâmbio entre o que é importante para a empresa e o que é importante para a pessoa, para as pessoas, né? Sim. Então, essa é a grande virtude do psicólogo, né? De ter esse olhar empático, mas também muitas vezes o grande calcanhar de Aquiles dele, porque a gente tem um pouco de dificuldade de transformar aquilo que a gente está vendo como importante em número, né? Aham. E, eu brinco assim, que CNPJ não tem coração, e é É, uma realidade. O empresário, o cara que é o diretor de uma empresa, não que ele não se preocupe com a saúde mental, né? Mas ele também tem outras preocupações, que é manter aquela empresa em pé, sim. né? Então, ele vai querer saber de número, ele vai querer saber de como a gente vai pegar
aquela filosofia, né, aquela questão social e de responsabilidade social e de saúde mental, e mostrar para ele que, olha, se a gente olhar para a saúde mental, se a gente olhar para essa pessoa enquanto ela está bem, né, enquanto ela aparenta estar bem, né, Aham. a gente vai evitar problemas da pessoa não poder ir para o trabalho, da pessoa entrar numa depressão profunda, da pessoa ter realmente outros problemas. Então, assim, transformar isso em números, com certeza é o grande desafio do psicólogo, né? Esse convencimento de que, se eu estou numa área de diversidade, por exemplo, tá, mas é importante, mas como é que eu vou mostrar para a pessoa que está lá em cima o quanto isso é importante, por que que isso é importante, né? O que que vai engajar nessas pessoas, né? Então, isso é um desafio bom de ter, mas um desafio complicado. Então, assim, com certeza é o maior desafio. Mas eu acho que em termos de características, né, que você falou do psicólogo, ter esse olhar, ele não pode perder essa veia, né, de olhar para o outro, né, Uhum. da saúde mental do outro e não entrar no jogo, né, completamente, jogar o jogo, mas não entrar nele completamente. Sim. E ser eu brinco que é a voz da consciência. A voz Aham. da consciência do empresário, aquela pessoa que vai falar assim: "Não, você não pode fazer Sim, isso, sim, sim. você não vai entendeu? Então tem que ter esse jogo de cintura, de saber, também se colocar de uma forma que passe confiança, né, que não fique Claro. só parecendo um assistencialismo, né, é uma questão isso eu acho que é o grande desafio e o que o psicólogo ele tem que desenvolver, assim, sabe. Ok. E essa também nos joga já para outra pergunta, que é você elencar para a gente alguns pontos positivos e negativos dessa área. Acho que você já começou a falar alguns aí. Foi, é Se você tiver verdade. mais alguns para acrescentar, vamos lá. Eu acho que pontos positivos e negativos. Eu acho que ponto positivo é você, sentir que tá colaborando, né, de uma forma efetiva com aquelas pessoas que estão ali trabalhando com você. Então, isso com certeza é um ponto, pelo menos para mim, assim, muito, muito importante, né. Pontos negativos é assim, de vez em quando a gente tem que dar umas notícias ruins, né, a gente tem que fazer umas coisas que a gente não gostaria de fazer, né, porque a gente é empregado também, né, muitas vezes a gente também é empregado, às vezes a gente não concorda com aquela situação e a gente tem que fazer, né, então esse é um ponto difícil, né, Hã, negativo, né. Então, assim, muitas vezes a gente precisa também tomar decisões que a gente não gostaria. Então isso é bem complicado. Mas você se sentir realmente, ajudando, né, os outros e se ajudando, eu acho que esse é eu vou te dar um exemplo, assim, de algo que aconteceu comigo, que eu acho que exemplifica bem essas 2 situações, né. sim, Que quando eu voltei, porque eu voltei a trabalhar, porque eu tive 2 maternidades, né, sim. duas pós, eh maternidades, no meio da pandemia, né, minha filha tinha 5 meses, e eu comecei a Oh, trabalhar numa empresa, com um cliente, né, e eu tinha muito esse sentimento, sabe, André, de tipo assim, poxa, eu estava na pandemia, eu sabia todos os problemas que a gente estava passando, todas as situações, e eu num pós-parto, né, que aham. enfim, e eu me sentia muito, assim, colaborando de alguma forma com aquela situação, né, então isso me dava uma gratificação muito grande de estar empregando, entre aspas, né, porque não era eu que estava Sim, empregando. sim. De estar empregando, né, pessoas e de estar ajudando,
no meu lar, né, do meu Uhum. privilégio, totalmente privilegiada, de estar com 2 crianças, protegida, né. Então, e aí eu recebi uma notícia que, olha, essas 5 pessoas, eu acho que eram 5, que iam começar, sei lá, segunda-feira e era quinta, teve um decreto no Rio e encerrou meio que encerrou as vagas, né, porque foi tudo fechado, aquela coisa de abrir e fechar que teve Sim, naquela época, sim. enfim. E aí eu tive que ligar para essas pessoas, né, com o coração quase dilacerado por mim, Nossa. por elas, Uhum. né, por por esse sentimento, também por uma questão financeira, porque eu recebia também por vaga fechada, então eu também perderia, né, mas principalmente por elas, né, porque estava tudo certo. E é muito, muito ruim você Muito, ter que dar muito. esse tipo de notícia. E foi difícil, foi bem doído, assim. Algumas pessoas a maioria entendeu, porque eu fui muito, assim, transparente, sincera, só faltei chorar no telefone com a pessoa, porque realmente era o meu sentimento. Mas com certeza é ruim, porque você não fica com a, né, você não tem o que fazer. É. Então, esse tipo de situação são situações bem ruins, né. Eu já passei por outras também, em RH, de ter que demitir alguém, de repente era muito bom e por uma questão financeira da empresa, enfim, isso é péssimo, né, ninguém gosta de passar por isso. Então, do mesmo jeito que também já liguei para, lembro que uma vez eu liguei para o rapaz e ele falou: "Ah", ficou tudo feliz porque tinha passado num processo e falou: "Ai, hoje é o dia do aniversário da minha namorada", sabe, aquela pessoa que, tipo, Sim, começa a contar a sim. tua vida, e aí você pensa: "Caraca", tipo, é muito bom, né. É. Então, assim, é muito bom, mas tem esse lado também, né, nem tudo é flores, Uhum. então tem esse lado também difícil, mas, a parte boa é muito boa, sabe. Que bom, Joana. E fala um pouquinho para a gente sobre as formas de contrato de trabalho, né, de um profissional psicólogo, na área de recursos humanos. Normalmente costuma ser contrato, eh, fixo ou temporário, carteira assinada, freelancer, tem, essas diversas formas, assim? É, hoje tá bem aberto, né, questão do PJ, né, deu uma abertura bem grande, que é bom, é ruim, tem o lado bom, o lado ruim, como tudo na vida, né. Então, assim, tem o CLT, tem o PJ, né, se você gostar PJ, de trabalhar pessoa jurídica, né? pessoa jurídica, isso. É uma terceirização, né, de trabalho. Então, tem também a possibilidade de trabalhar home office hoje em dia, que é também um ganho, né, em RH. Eu, por exemplo, trabalho, como eu falei, como autônoma, então também tem essa possibilidade, né. Então, assim, tem muitas, possibilidades, né. Até você perguntou naquela hora, eu nem falei sobre isso. Também sobre a questão de gestão de carreira, né, de aconselhamento de carreira, que é o que eu faço, também tem essa possibilidade. Então, Sim, tem muita coisa interessante, assim. Para quem eu falo assim, para quem gosta de uma coisa mais cartesiana, né, com mais segurança, né, eu acho que aí do CLT é o que normalmente essas pessoas procuram, né. Mas, sim, como eu falei, tem outras oportunidades, né, trabalhar como PJ, eu já trabalhei com um part-time, por exemplo, que foi uma oportunidade bem legal também, que aí eu conseguia fazer outras coisas e trabalhava como part-time, então eu part-time tinha que o você quer fixo, dizer é meio período, né? meio período, isso. Hã, Eram 5 horas por dia, né. Então, sim. tem essa possibilidade também, temporário, enfim, eu acho que tem todas essas possibilidades, aí depende do perfil, né, de cada um, da oportunidade que tem, né, porque às vezes a gente entra também numa oportunidade só para entrar na área, e aí depois a gente vai galgando porque a gente gosta, né, porque a gente Isso, prefere.
Isso. Você, no caso, então, já está falando da jornada de trabalho, né? Que seria a nossa Isso. próxima pergunta. Aham. Essa jornada ela é fixa, ela é variável? Hoje eu acredito que devido, mais uma vez, né? Nós estamos falando aqui em julho de 2023, 3 anos após o início da pandemia de Covid-19, que a gente teve vários momentos aí de fechar tudo, o povo ir para dentro de casa. Então, a gente teve que se reinventar enquanto profissional. Imagino eu que de lá para cá essas questões de jornada de trabalho também ficaram muito flexíveis, não é, Joana? Eu acho que sim, eu acho que o CLT costuma ser menos flexível, né? Aham. Mas a questão do PJ costuma ser um pouco mais, né? Existe também aquele PJ que quer ser um CLT disfarçado, né? É outra Uhum. questão que a gente pode conversar em um outro momento. Mas existe sim essa possibilidade, assim, de você trabalhar com projetos e aí ser uma coisa mais, né? Que é o que eu faço mais hoje em dia. Então, sim, com certeza tem essa flexibilidade maior hoje em dia, né? Até por uma questão de demanda e tal. Mas o CLT ainda é o que as pessoas mais procuram e é o que se tem mais, assim, De sabe? ambos os lados, tanto pelo lado do Eu empregador acho como que pelo lado sim, do profissional. eu acho que sim. Entendi. As atividades de trabalho, pensando um pouquinho lá de ergonomia, né? Aham. As atividades de trabalho elas são desenvolvidas mais tempo assim, sentada, computador, ou é mais andando, mais no meio do povo, mais palestrando? Como é que funciona? Depende muito, assim, da empresa, né? Depende muito do ramo da empresa. Por exemplo, quando eu trabalhei nesse hospital, né, que eu falei, tinha muita coisa de passear pelo hospital, né, de falar com as pessoas, de olhar no olho das pessoas. A gente costumava falar que entrou alguém na sala de RH, para tudo e olha para a pessoa. A gente fazia isso, sério, assim. Entrou na sala de alguém de RH, a gente parava, tirava o computador, olhava para a pessoa para ver se ela ia sentar, se ela sentasse, a gente conversa. Se trouxesse um café, a gente tomava café com a pessoa. Eu costumava Aham. falar assim, que às vezes eu estava cheia de trabalho e a pessoa estava lá falando, 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 mas era o Nossa, meu tinha trabalho, né? o Era o seu meu trabalho trabalho. também, isso aí. Era o meu trabalho também. Então, depende muito, né? Mas, no modo geral, é mais computadorzinho, né? Mais Aham. sentada, mais uma coisa mais burocrática, né? Mas, como eu falei, depende, assim. Por exemplo, dia que você vai fazer um treinamento, aí é mais, né, ir para lá, ir para cá, ver se já chegou. Às vezes o cara do treinamento vai chegar, enfim, aí depende. Mas, no modo geral, eu acho que é mais no computador mesmo. E pensando na questão do profissional psicólogo em RH também, que pensa a questão da saúde, se é um psicólogo que olha a saúde do ser humano como um todo, que condutas assim costumam ser adotadas pelo RH de um modo geral, assim, para evitar as questões, para olhar para a questão da segurança, né? Riscos físicos, biológicos, pensando na saúde desse profissional. Qual o olhar do profissional psicólogo na questão da segurança? A segurança, normalmente, você tem um setor de segurança, né? Então, você tem o engenheiro de segurança do trabalho, o técnico de segurança do trabalho, o enfermeiro, normalmente não tem, mas às vezes tem, depende muito do ramo da empresa. Mas, normalmente, tem um setor de segurança do trabalho, né? E aí tem a CEPAC, que é como é que eu posso dizer? Uma organização, pode ser, que dentro da empresa onde esse olhar é mais forte. Normalmente se tem um psicólogo, né? Ou se o cara do RH é psicólogo, é comum que ele participe da CEPAC, né? Então, e aí a gente tem esse olhar mais voltado para a segurança, mais voltado para a saúde do trabalhador, na medicina do trabalho e tal. Então, assim, eu já trabalhei em empresas que isso não era estruturado, isso era bem confuso e pouco estruturado, como já trabalhei em empresas que isso era bem levado muito a sério.
E era efetiva a Então, participação do profissional psicólogo era nessas efetiva CIPADs, sim, era nessa efetiva sim. aham, Era bem. A gente tinha, durante o tempo, a gente teve até um psicólogo clínico que ficava, que atendia, eu acho que era uma vez por semana que ele ia, ele ficava lá meio que, assim, a demanda que viesse, ele, né, entendi. atendia. A gente teve isso, né, numa empresa que eu trabalhei. Mas, assim, de modo geral, não costuma ser, assim, tão Uhum. efetivo assim, né? Aham, É uma raridade, mas tem algumas empresas que apresentam isso, eu vejo algumas vagas também, né, mais com esse olhar. Mas não é uma coisa tão comum assim, né. entendi, entendi. Joana, que conselhos você poderia dar a jovens que estão cogitando a possibilidade de investir nessa área, né, na graduação de psicologia, visando a entrada na área de recursos humanos? Ai, deixa eu pensar. Eu acho que o conselho que eu poderia dar seria estudar muito, né, e ter um olhar, sabe aquela coisa assim, estuda, 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 mas quando você olha para alguém, olhe para alguém, né, sem teorias, né, sem usar teorias o tempo todo, né. Então, seja, efetivo, assim, da busca por um RH mais humanizado, né, com a perdão da Sim, redundância, mas é importante essa sim, redundância, né. sim. Então, assim, mais humano do que recursos, assim. Eu acho horrível, por exemplo, essa expressão que algumas empresas usam, de chamar as pessoas de recursos. Não, as pessoas são pessoas, né. Então, eu acho que um conselho que eu daria é tenha esse olhar humanizado, mas saiba que nem todo mundo vai ter, Uhum. né. Porque senão, vai te causar muita frustração, se você imaginar que todo mundo vai pensar por esse lado, mais humano, né. Então, isso não vai acontecer dessa forma, né. Então, tenha uma casca para você saber que nem sempre vão olhar da mesma forma que você, muitas vezes vão estar mais preocupadas com os números, com os recursos, do que com os humanos, né. Mas se a gente perde isso, aí parece que nada valeu a pena, assim, os 5 anos que eu estudei humanos, porque eu não estudei recursos, né, eu estudei humanos, não teriam valido a pena se eu não tivesse esse olhar, sabe. Então, seria isso, assim, e esteja aberto, assim, para conhecer as pessoas, para aprender com as pessoas, não se colocar num pedestal, porque eu sou psicóloga, eu sei de tudo, né, como algumas pessoas podem, sentir, né, quando a gente sai, né, de uma área de um curso tão difícil, assim, não é um curso fácil, né. Então, assim, olhar para as pessoas, saber que as pessoas, muitas vezes, elas podem ensinar muito mais do que a gente, sabe. Então, eu acho que você tem que gostar de gente. Se você não gosta de gente, não dá para trabalhar em recursos humanos, não dá para fazer psicologia, sabe. Então, eu acho que é isso, assim. Ok, Joana. Já estamos caminhando aqui para o final da nossa mostra de profissões Avalie e Realize, hoje com Joana Mármora, especialista em recrutamento e seleção. Joana, obrigada, agradeço aqui a sua participação, Ah, tá? obrigada, foi um É, prazer. e só assim, para um encerramento, se você pudesse resumir tudo em uma frase de considerações finais, o que você deixaria para os nossos, as pessoas que estão nos assistindo, resumidamente. Eu pensei numa frase agora, eu vou ter que falar, porque se pensei, tem que Então, falar. manda.
É porque eu adoro essa frase, eu acho muito boa, acho que é de uma música do Djavan, não sei exatamente. Mas eu acho que para quem trabalha, assim, para quem está procurando uma coisa é essencial, assim. Se eu tivesse mais alma para dar, eu daria. Isso para mim é viver. Eu acho que essa frase resume bem aonde você tem que ir, em que destino você tem que ir, sabe? Se você não for com tudo, não vá, sabe? Se você não sentir que ali é o teu lugar, não vá só porque alguém falou, só porque dá dinheiro, só porque está crescendo a área. Não, vá quando você sentir que a sua alma está ali inteira, sabe? Sem religião, nada disso. É mais focado assim o que te acalenta o coração. Sim. Então, assim, dê o seu melhor naquilo que você sabe que vai acalmar o seu espírito, a sua, sabe, o seu lado humano, assim. Então, eu acho que é importante as pessoas buscarem uma carreira pensando no propósito de vida delas, sabe? No que elas vieram fazer aqui. Porque a carreira acaba, a gente trabalha 8 horas por dia, então muitas vezes a gente fica mais no trabalho do que com os nossos próprios filhos, que são as coisas mais importantes do mundo pra gente. Então a gente tem que trabalhar em alguma coisa que a gente que acalenta o nosso coração, que você sente que faz diferença para o mundo, sabe? O que você veio fazer aqui como. Então, assim, é importante, sim, questão, né, de se desenvolver, mas eu acho que é importante essa questão do propósito, de encontrar o que te faz o seu coração aquecer, sabe? Que faz você acordar de manhã e sentir vontade de estar onde você vai, sabe? Então, acho que é isso. Tá ok, Joana. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. E diz pra gente aí como é que o pessoal pode te encontrar nas redes sociais. Assim, eu tô no LinkedIn, meu nome é bem fácil de encontrar, porque tem pouca Joana Mármora, eu nunca vi. Então, só procurar o LinkedIn Joana Mármora, que é fato, assim. E tô no Instagram também, eu costumo postar algumas coisas, vagas ou algumas informações. Então, quem tiver interesse, quiser me conhecer um pouquinho melhor, a gente está lá. Que bom, Joana. Tá bom? Parabéns pelo seu trabalho. Mais uma vez, obrigada por Obrigada. estar aqui no Avalie e Realize, tá bom? Sucesso para você, saúde, tudo de bom. Tá bom, obrigada. Nada. Tchau. Tchau.